Sair um pouquinho, eu passo lá, glorificado seja o nome do Senhor. Quero que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você que está em casa aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós estamos falando, nesses domingos sobre uma série, uma igreja com propósito. Então nós queremos estar tratando desse assunto. Daqui a pouco o Lucas vai saudar aqui os irmãos. Kevin. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Todos encontraram? Aleluia. 2 Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Dá uma glória a Deus aí. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Quem não encontrou, de misericórdia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Outras traduções está aí de moderação. Amém? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação e de equilíbrio. Eu queria estar falando um pouco nessa noite para vocês, exatamente sobre esse tema, uma igreja com propósito. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem, qual o propósito da igreja. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o porquê de uma igreja. Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele disse: sobre esta pedra, ele está apontando para si, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele é a base, ele é o fundamento, ele é a pedra principal. Paulo entendeu muito bem o que é ser uma igreja atuante, o que é ser uma igreja viva, o que é ser uma igreja eficaz, o que é ser uma igreja que está mobilizada a cumprir o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele abraçou essa causa, ele sabia que o Espírito Santo estava e está sobre a igreja hoje. E ele vive isso na sua intensidade. Ele viveu isso como se fosse aquilo que é essencial e o mais necessário para ele. O apóstolo Paulo, ele não mediu o esforço, ele não mediu nenhuma dificuldade, ele não colocou dificuldade. Eu não posso ir para ali porque eu não tenho meio de transporte, eu não posso viajar porque não tenho barco. Não, ele fez de tudo para que o evangelho, para que essa palavra, para que o propósito da igreja se cumprisse. E nós precisamos aprender como o apóstolo Paulo disse, nós precisamos pegar para nós isso, viver de uma forma intensa o propósito da igreja para o qual o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos comissionou. Nós falamos lá na primeira ministração, na primeira mensagem, uma igreja com propósito. Ele nos chamou, Ele nos comissionou, Ele nos equipou, Ele nos deu todas as ferramentas, treinamentos, habilidades, poder. Ele nos deu os dons, os talentos, os ministérios, para que nós possamos agora colocar isso em prática. O apóstolo Paulo, ele entendeu, ele pegou tudo isso, ele absorveu para si isso, e ele viveu numa total intensidade esse propósito. O apóstolo Paulo, ele não se acovardou diante de líderes religiosos, ele combateu frente a frente vários líderes religiosos. O apóstolo Paulo, ele não se acovardou diante de reis e imperadores. Pelo contrário, ele colocou no seu coração
de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de mostrar e de declarar abertamente que tinha um Senhor. E haveria apenas, só tem um Senhor, e esse Senhor é o Salvador, é Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da igreja, ela traz pânico para o sistema, ela traz pânico para o mundo, para aqueles que vivem uma vida longe dos princípios de Deus. A mensagem do Evangelho de que tem um novo Senhor, de que tem um Senhor que reina soberano. Essa mensagem, ela trouxe pânico para esse povo aqui, e nesses dias ainda traz pânico para muitas pessoas que não querem reconhecer o senhorio de Cristo, que não querem reconhecer o senhorio do Senhor Jesus nas suas vidas. Poxa, mas o Senhor agora vai governar minha vida, eu ser um cristão agora, eu vou ter que abandonar aquilo, eu não vou mais poder fazer aquilo. Ela começa a se encher, né, desses pânicos, desses medos, desses receios, mas na verdade ela não quer reconhecer que agora ela tem um Senhor soberano. Ela não quer reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele se levanta em meio a uma comunidade, né? Em meio a muitos cristãos, ele se destaca, né, num papel fundamental de anunciar as boas novas da salvação. E eu tive meditando nesse texto. Eu queria que você agora abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Abra lá 1 Tessalonicenses, volte um pouquinho algumas páginas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. É um versículo também muito poderoso. A gente vai meditar um pouco nesse versículo também. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas chegou a vocês, mas também em poder, no Espírito Santo, na convicção e no bom testemunho. O Evangelho, o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele não chegou até vocês somente em palavras. Teve palavras, mas não ficou só em palavras. Teve poder, teve o Espírito Santo, teve convicção, certeza e bom testemunho. O apóstolo Paulo, ele se pegou dessas coisas, ele tinha a convicção daquilo que ele estava vivendo, a sua intensidade. Paulo, ele tinha a certeza daquilo que ele estava crendo, e como ele cria naquilo, agora ele iria agir da mesma forma, na mesma intensidade. Se a gente não crer no Evangelho que nós pregamos, se nós não cremos no Evangelho que nós lemos, na Palavra de Deus, não tem como nós vivemos uma vida intensa para o Senhor. Não tem como nós vivemos uma vida dedicada para o Senhor. Não tem como nós vivemos ou cumprirmos os propósitos da igreja, na sua essência, na sua intensidade. Então, o Evangelho, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo afirma: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. E ele tem tanta certeza disso, que ele está disposto a morrer por isso. O apóstolo Paulo, ele crê tanto que o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, né, ele tem tanta certeza que pode transformar, que pode salvar a vida, que ele está disposto a dar a sua vida, ele está disposto a morrer por isso. Então, quando Paulo chega em Roma, aonde César é o imperador, e ele declara que tem um outro Senhor, e esse outro Senhor, ele é soberano, ele é o Senhor dos senhores. Isso traz um caos ali em Roma. As pessoas querem matar Paulo, as pessoas querem que Paulo seja preso e morto. César, o imperador, quer matar, quer calar Paulo. Hoje, irmãos, não é diferente. Hoje a mensagem do Evangelho, quando você prega a mensagem do Evangelho, ela vai de encontro aos reis, de encontro aos príncipes desse mundo.
vai de encontro ao sistema desse mundo, vai de encontro àquilo que os governos, que não têm os princípios bíblicos, que não vivem os princípios bíblicos, vai de encontro a eles. Mas Paulo, ele não está receoso, ele não está preocupado com isso. O que Paulo tem no seu coração é: eu preciso pregar esse evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. Então, ele está falando abertamente em Roma: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar vidas. Paulo está dizendo exatamente isso. Ei, eu não tenho medo do que vocês podem fazer comigo, eu não tenho vergonha do que vocês podem fazer comigo, eu não estou preocupado com o que vocês podem fazer comigo. Eu tenho um propósito, eu vou cumprir esse propósito. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso anunciar as boas novas, eu preciso falar para todo mundo que há um Senhor soberano, que há um Senhor que reina sobre todos, e esse Senhor é Jesus Cristo. A mensagem central do evangelho é o amor de Cristo. A mensagem central do evangelho é Jesus Cristo, Ele é o amor. A mensagem central do evangelho diz que Jesus é o Senhor. Essa é a mensagem central do evangelho: Jesus como Senhor dos senhores, Jesus o Rei da glória, Jesus esse elo, esse vínculo lá de Colossenses 3,14. Jesus é o vínculo da perfeição, o amor é o vínculo da perfeição. Jesus é esse vínculo. Ele veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Colossenses capítulo 1. A mensagem central do evangelho, ela revela Jesus. E dá a entender que Romanos 1,16, alguns irmãos, alguns pregadores da época tinham medo de pregar o evangelho. Alguns pregadores da época tinham vergonha de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, de falar desse amor, de falar desse Senhor. Eles tinham vergonha, porque eles estavam correndo risco de vida, eles estavam correndo risco de perder suas cabeças, eles estavam correndo risco de serem crucificados, de se tornarem como porcos incendiados. Eles estavam correndo risco de serem jogados nas arenas para as feras comerem. Mas tem um doidão aqui, que é Paulo, ele diz: eu não me envergonho, eu não tenho medo. O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida, para salvar vidas. E nós, esses dias agora, nós precisamos parar um pouco e ver se de fato esse evangelho nos traz vergonha, ou se esse evangelho nós entendemos que ele é o poder de Deus para salvar vidas. Se nós podemos viver esse evangelho na sua essência, ou se nós estamos vivendo o evangelho de gota a gota, né? Ele diz assim que o evangelho ele vai ferir todo aquele que vive fora dos princípios bíblicos. O evangelho lá em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é uma espada afiada, ela vai entrar, ela vai penetrar, ela vai ferir, ela vai machucar, ela vai cortar todo aquele que vive fora, que vive longe dos princípios bíblicos e cristãos. Quando você prega a palavra na sua essência, na sua intensidade, algumas pessoas vão se ofender, algumas pessoas vão se achar no direito de ficarem chateadas, algumas pessoas vão se achar no direito de ficarem magoadas. Mas como? Aquele cara falou isso para mim, aquela mulher falou para mim isso, o evangelho é tão pesado. Esse evangelho vai machucar todo aquele que vive fora dos princípios bíblicos. Mas da mesma maneira que esse evangelho ele vai ferir, ele vai sarar. Da mesma maneira que esse evangelho vai penetrar e vai trazer dor, ele vai levar cura, ele vai levar restauração, ele vai levar renovo, ele vai levar ânimo, ele vai levar o amor, ele vai levar a alegria, ele vai levar a paz. Porque esse evangelho, as boas novas, as boas notícias, esse amor, esse Senhor é Jesus Cristo. Então, o evangelho é o poder de Deus. O nosso evangelho, Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 1,5, esse evangelho, o evangelho de Cristo, ele não chegou até nós somente em palavras. Ele não chegou somente em palavras. É muito bom a gente estar pregando aqui. Eu amo isso, eu amo viver isso, mas isso não é o suficiente. O que Paulo está dizendo é isso aí.
Eu preguei para vocês, mas não foi só em palavras. Eu não preguei só em palavras, eu não preguei em palavras. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a dunamis de Deus, a dinamite de Deus, a explosão de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, mas não ficou só em palavras. O apóstolo Paulo não ficou só em palavras, entendeu que só em palavras não era suficiente. Às vezes nós pregamos para um irmão, nós falamos de Jesus para outro, mas o nosso testemunho é outro. Ele vai fechar com o testemunho aqui. Ainda que isso incomodasse os imperadores, a pregação, a exposição da palavra é essencial, mas não poderia ficar somente em palavras. Muitas das vezes nós só pregamos, nós só falamos, e às vezes nós deixamos eu preguei já falei para ele, agora ele se vira para lá. E aquela pessoa muitas das vezes está olhando para a gente como um espelho, né? Poxa, aquele cara falou uma coisa para mim, mas ele vive outra. Poxa, aquela pessoa falou uma coisa para mim, mas ela não pratica nada disso. O Evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas também em poder. O dunamis de Deus, a dinamite de Deus, a explosão do amor, a explosão da graça, a explosão da misericórdia, sabe? A explosão do perdão, a explosão da alegria, da paz, da paciência, a explosão desse amor, desse senhorio que vem com cura nas nossas vidas. Não apenas em palavras, mas em poder. Não podemos levar só palavras, nós precisamos levar esse poder. Esse Evangelho é poderoso. Esse é o propósito da igreja nesses dias. Nosso Evangelho não chegou somente a vocês em palavras, mas em poder e também no Espírito Santo. É o que nos impele, sabe? O que nos joga, o que nos impulsiona para frente. O Espírito Santo é aquele que nos joga para frente, é aquele que nos expulsa. Bom, vocês precisam ir, é aquele que nos motiva, é aquele que nos traz ânimo, força, coragem, ousadia, alegria de pregar o Evangelho. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai lá e nos leva até as pessoas. É o Espírito Santo que nos linka novamente a Deus e nos derrama sobre nós essa unção, desse poder, dessa ousadia de pregar a palavra, sem receio, sem medo. Será que eu vou machucar? Será que eu vou ofender? Não, o Espírito Santo, ele nos enche dessa autoridade, ele nos enche dessa ousadia, desse poder, e ele nos enche de palavras. É o Espírito Santo. Ele nos impede aí, ele nos impulsiona a sermos testemunha, a sermos as cartas vivas. É aquele que tira todo o espírito de covardia. É o Espírito Santo. As que nos enche de ousadia, de alegria, de amor e de equilíbrio. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos tão longe. Sem o Espírito Santo em nossa vida, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, nós não podemos agir em palavras, em poder, em um testemunho, em amor, em convicção. Porque o Espírito Santo é Ele que traz tudo isso para as nossas vidas. É Ele que está guiando a igreja, é Ele que direciona a igreja, é Ele que impulsiona a igreja. É o Espírito Santo. Isso aconteceu lá em Jerusalém, isso aconteceu em Antioquia. Isso aconteceu nas igrejas por onde o apóstolo Paulo passou. E isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Isso acontece dentro de nós hoje. Às vezes nós não entendemos. Poxa, eu estou sentindo algo. Eu estou sentindo um desejo. Eu estou sentindo algo, um desejo de pregar, de visitar, de evangelizar. Eu estou sentindo um desejo de meditar na palavra, de fazer um esforço bíblico, de praticar uma palavra. Isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos impele a isso. É o Espírito Santo. Sem Ele, sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos tão longe. Nós não podemos, não conseguimos ir tão longe. Só a partir do Espírito Santo. Amém, irmãos? Davi é um homem que foi tomado pelo Espírito Santo. Foi um homem que foi abraçado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo é um outro homem que foi cheio do Espírito Santo. Por isso a ousadia dele. Por isso a alegria de Paulo em pregar. Ele não se cansava. Ele viajava, ele visitava as igrejas. Ele abria a igreja, passava 2 anos ali e viajava até outra igreja. Depois tinha que voltar para essa outra igreja. O que impulsiona isso é o Espírito Santo.
Santo que essa fonte é Ele que derrama esse desejo, essa fome de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e esse Evangelho não chegou somente em palavras. O Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Amém. Então, a quinta coisa aqui que esse versículo, 1 Tessalonicenses diz, o 5 é convicção. Convicção é certeza. Convicção é mais do que certeza. Eu tenho a plena certeza. Eu estou convicto desse chamado. Eu estou convicto desse Evangelho. Eu tenho certeza que esse é o propósito para o qual Deus me chamou. Eu tenho certeza que esse propósito do Evangelho de pregar, de anunciar, é exatamente isso que me traz satisfação, que me deixa alegre, que me deixa feliz. Eu estou convicto, eu estou convencido disso. A convicção do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Cristo, né? É o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Nós precisamos estar convictos disso. Que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis, que Deus é amor, que Deus um dia entregou seu Filho. Eu preciso estar convencido disso, porque se eu não estiver convencido disso, as minhas palavras não irão oferecer nenhum efeito, né? O Evangelho não vai com poder, o Espírito Santo não pode fazer nada, porque eu não tenho convicção, eu não creio nisso, eu não tenho certeza absoluta disso. Por isso o Evangelho não pode operar milagre, por isso as palavras não vão chegar com poder, por isso o Espírito Santo não pode agir, porque eu não tenho convicção da mensagem, eu não tenho certeza da mensagem. Na verdade, eu estou aqui porque tem outros, né, que me trouxeram, mas eu não concordo muito com a mensagem do Evangelho. Então, se nós não concordamos com a mensagem do Evangelho, ela não vai operar na vida do meu irmão, ela não vai operar na vida da minha família, dos meus amigos, ela não pode operar, porque eu não creio, porque não há convicção em mim. Paulo está dizendo exatamente isso, ele não falha, ele diz, o Evangelho de Cristo não chegou em palavras somente, mas em poder, no Espírito Santo e com convicção. Não teve dúvida, não teve engano, teve certeza, convicção. É nisso que eu creio, é nisso que eu vou viver. Ele vai fechar com o sexto ponto, é bom testemunho. O meu procedimento entre vós, a minha maneira de viver entre vós, como eu agi, o que eu falei, coincidiu as minhas palavras com as minhas ações, elas andam juntas. Isso vai mostrar que ele estava convicto da mensagem. Isso vai mostrar que ele estava convencido que essa era a mensagem que transformava a vida, que salvava a vida. Paulo, ele pregou e viveu dessa intensidade. Tudo que ele falava, tudo que ele praticava, elas coincidiam, elas andavam junto, cooperavam, né, com suas práticas. Por isso, irmãos, o Evangelho ele não pode ir até vocês somente em palavras. Você não pode levar o Evangelho somente em palavras, mas precisa ir com poder, precisa ir no Espírito Santo, precisa ter convicção e bom testemunho. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito que a igreja precisa pegar para si. Eu preciso ser igreja, mas eu preciso ser igreja não apenas com palavras. Eu preciso pregar a palavra não apenas, né, com palavras, mas eu preciso ter ações. Eu preciso do poder, da dinamite, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso estar convencido. Eu preciso estar convencido e o meu bom testemunho tem que andar de acordo com as minhas pregações, de acordo com as minhas palavras, de acordo com aquilo que eu creio. Pergunto para vocês estão convencidos do Evangelho que vocês estão vivendo? Vocês estão convencidos do Evangelho que vocês têm praticado? Vocês estão convencidos do Evangelho que vocês têm ouvido? Vocês estão convencidos? Nesses dias agora de pandemia, onde os dias são maus, Paulo diz que são maus, qual espírito vocês têm se apoderado de vocês? Um espírito de covardia, um espírito de temor, um espírito de depressão, de angústia, de decepção, ou um espírito de poder, de ousadia?
ousadia, de amor, de equilíbrio? Qual é o Espírito que tem se apoderado de nós? O que tem enchido os nossos corações? Qual é o Evangelho? Qual é a notícia que nós estamos passando? Qual é o Evangelho que nós estamos anunciando? São boas notícias? São más notícias? São boas novas ou são má? Nós precisamos estar atentos nisso, porque como igreja nós precisamos estar vivendo o Evangelho na sua essência. Como ministradores do Evangelho, como pregadores, como igreja que nós somos, nós precisamos viver na total intensidade desse Evangelho. Nós precisamos viver esse Evangelho na sua essência. Porque se não for, esse Evangelho não vai chegar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Amém, irmãos? Pode ficar de pé? O que lhe traz medo no Evangelho? O que lhe traz receio no Evangelho? O que lhe impede de viver o Evangelho na sua essência? Essa é a mensagem da célula, irmãos. Essa é a mensagem da célula. O que nos traz medo? O que nos traz receio? O que nos trava? O que nos traz angústia? O que nos traz dores? O que nos aprisiona? O que nos impede de cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra? De viver o Evangelho na sua essência, na sua intensidade? Parece que a gente anda com uns 200 quilos nas costas e não conseguimos avançar. Quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos, você que está na sua casa, você que está aí ouvindo essa ministração, responda para você nessa noite. Nós que estamos aqui hoje, será que nós podemos responder essa pergunta para nós? O que nos impede ainda de vivermos na intensidade desse Evangelho? Hoje, onde é muito mais fácil o meio de se locomover, tem avião, tem carro, tem navios, tem metrôs, ônibus, tem tudo, motos. E no tempo do apóstolo Paulo havia apenas camelos, cavalos. As viagens eram muito mais demoradas, era muito menos tempo para se pregar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo hoje, ele está vivo. Foi um homem que não se calou em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Quando todos os imperadores, os governos queriam calar ele e não conseguiram calar ele. Paulo era preso, Paulo ganhava o carcereiro. Paulo era preso, ganhava os soldados lá, porque o Evangelho, ele cria nesse Evangelho. Por isso ele vivia a essência desse Evangelho. Ele não estava preocupado, eu estou aqui na prisão, eu vou ganhar os carcereiros, eu vou ganhar os soldados, eu vou ganhar aqueles que estão presos comigo aqui para Jesus, eu vou pregar o Evangelho. Eu não estou nem aí, eu vou pregar esse Evangelho. A única forma de calar Paulo foi cortando a sua cabeça, foi decapitando Paulo. A única forma de calar Paulo, de uma certa forma, porque esse Evangelho chegou até nós. Esse Evangelho que Paulo via, esse Evangelho que Paulo viveu na essência, na intensidade, esse Evangelho que Paulo diz que Jesus é o Senhor, esse Evangelho chegou até nós, ele nos alcançou. Por isso eu digo que, ainda assim, Paulo morto, o Evangelho, aquilo que ele cria, continua falando aos nossos corações. Se nós não crermos nesse Evangelho, as nossas palavras, elas sairão pelo ralo. Se nós não vivemos esse Evangelho, aquilo que nós pregamos não vai ter efeito algum. Nós vamos morrer e ninguém mais vai lembrar de nós. Ninguém vai mais lembrar daquilo que nós falamos ou pregamos. Porque nós mesmos não criamos. Porque nós mesmos não vivíamos. Por isso, irmãos, a importância da igreja viver esse propósito de viver o Evangelho na sua intensidade. Aleluia, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, poder falar ao teu coração, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, poder entender, Senhor, qual é o propósito para as nossas vidas. O propósito, Deus, como igreja. O propósito, ó Deus, como ministro do teu Evangelho.
Propósito, Deus, de vivermos essa intensidade, Deus, sem receio, sem medo, sem dores, sem angústias, sem decepções, ó Deus, mas com o objetivo, ó Deus, de alcançar o máximo de vidas, o máximo de pessoas. Deus, o propósito da igreja, Deus, em legislar, em influenciar, em dominar, em ganhar, em conquistar, que nós possamos, ó Deus, viver isso, que nós possamos, ó Deus, estar, Deus, alinhados a isso, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos terminar com louvor, irmãos, nessa noite? Amém? Cadê os meninos? Cheguem aí. Bora pegar, cadê o Lucas? Pega aqui o violão, Lucas, pra gente. Amém? Aleluia. A bateria está fraca aí. Então vamos fazer um louvor e nós vamos estar nos despedindo, tá bem, irmãos? Quero agradecer aos irmãos que acompanharam com a gente nesse culto online, tá bom? Agradecemos a Deus pela sua presença, pela sua vida, pela sua família.